Eu não poderia abordar num vídeo sobre a teologia da libertação sem abordar em nenhum outro vídeo a vida do Frei Leonardo Boff. Na verdade, o nome dele, o pseudônimo, né? O nome dele era Genésio Darcy Boff. Genésio Darcy Boff, aí mais conhecido como Frei Boff. Ele era filósofo e professor universitário brasileiro. Ele tinha uma paixão, uma veia pelo socialismo, uma vocação pelos menos favorecidos e excluídos. Catarinense, o típico barriga verde. Nasceu em 14 de dezembro de 1938, na cidade de Concórdia, em Santa Catarina, catarinense. Sua formação foi na Universidade de Munique, na Alemanha. Foi professor de teologia sistemática e ecumênica. Ele lecionou com os franciscanos em Petrópolis, no Rio de Janeiro. Na Universidade do Rio de Janeiro, lecionou ética, filosofia da religião, ecologia, entre outras matérias. O ano era 1985 e a Santa Sé, ou Antigo Santo Ofício, a Santa Inquisição Antiga, como vocês queiram chamar, colocou um silêncio obsequioso no Frei Boff por um ano. Por quê? Por ele difundir suas teses no livro Igreja, Carisma e Poder. Leiam. Leiam que esse livro vai mexer muito. Mexe muito com a cabeça. A partir dos anos 80, começou a difundir a questão ecológica como prolongamento da teologia da libertação. Ele frisava que precisamos ouvir não somente o grito dos oprimidos, mas também o grito da terra. Porque tanto os seres humanos oprimidos e excluídos, como a Mãe Terra, devem ser libertados. A libertação deve ser para ambos. Entre muitos livros que ele publicou, porque o Frei Boff publicou muitos livros, um livro em especial lhe rendeu louvores. Ecologia, escuta esse livro aí, Ecologia, Grito da Terra, Grito do Pobre. Com este livro recebeu o prêmio Sérgio Buarque de Holanda, como melhor ensaio social do ano de 1994. E em 1997, ele foi até os Estados Unidos e foi considerado o livro dele um dos 3 livros publicados que mais favoreceu o diálogo entre ciência e religião. Vocês sabiam disso? Vocês sabiam? Ele era doutor honoris causa pela Universidade de Turim. Também doutor honoris causa em teologia pela Universidade de Lund, Suécia. A teologia, ecumenismo, direitos humanos, ecologia e entendimento entre os povos pelas faculdades EST de São Leopoldo, no Rio Grande do Sul, no ano de 2008. Também doutor honoris pela Cátedra del Agua na Universidade de Rosário, na Argentina, no ano de 2010. Em 2008, pela Universidade de São Carlos, em Guatemala, e pela Universidade de Cuenca, no Equador, recebeu o título de professor honorário. Olha que privilégio, esse é o Frei Boff. Um expoente da teologia da libertação no Brasil, o Boff foi membro da Ordem dos Frades Franciscanos, os frades menores. Atualmente leciona na Universidade do Estado do Rio de Janeiro, UERJ. Seu trabalho atual está relacionado principalmente às questões ambientais. Boff ingressou na Ordem dos Frades Menores no ano de 1959. Ele ingressou, mas ele só foi ordenado sacerdote, escrevem isso, em 1964. Foi editor das revistas Concilium, de 1970 a 1995, uma revista internacional de teologia. Revista da Cultura Vozes, de 1984 a 1992, Revista Eclesiástica Brasileira, de 1970 a 1984. Não podemos esquecer que a Congregação para a Doutrina da Fé, que é a guardiã das doutrinas, que até então era dirigida por Joseph Ratzinger, depois o Santo Padre Bento XVI, processou e Frei Boff impôs um silêncio obsequioso por um ano nele, como eu frisei no começo.
O cardeal Ratzinger, que assinou o documento final, expressa assim, abre aspas, as opções que analisadas de Frei Leonardo Boff são de tal natureza que põem em perigo a sã doutrina da fé, que esta mesma congregação tem o dever de promover e tutelar. Fecha aspas. Em 1992, desligou-se da ordem franciscana e pediu dispensa do sacerdócio, sem que essa dispensa lhe fosse concedida, porque não foi concedida a dispensa. Ele uniu-se então à educadora popular e militante dos direitos humanos, Márcia Monteiro da Silva, uma mãe de 6 filhos e era divorciada, que acreditou-se, muitas pessoas falavam, o Frei Boff mantinha uma relação amorosa, em segredo com a Márcia, desde 1981. Boff afirmou que nunca deixou a igreja, apenas não exerce mais a função de padre. Sua reflexão teológica nasceu da necessidade de dar resposta a perguntas como: primeira pergunta, como anunciar a morte e ressurreição de Jesus Cristo a indígenas que estão sendo exterminados? Segundo, como anunciar a boa nova da salvação a populações exploradas? Como? A metodologia empregada por Boff não tem como ponto de partida a revelação, nem dogmas, mas a realidade social. Ele propõe 3 passos fundamentais em direção ao ser humano. O primeiro passo é a análise crítica da sociedade. Segundo passo é a mediação ou a mediação hermenêutica ou leitura teológica da realidade a partir da prática libertadora que se move na perspectiva da libertação dos pobres e oprimidos. O terceiro passo que ele propõe é a mediação prática. Boff sustenta que existe uma vinculação entre a paixão de Cristo e o sofrimento humano. Influenciado inicialmente por Teilhard de Chardin, Boff elaborou uma cristologia transcendental e cósmica. Para os cristãos, a realidade histórica, passado, presente e futuro, está cristificada, entre aspas. Cristificada, ou seja, inserida no mistério de Cristo. A libertação ocorre por meio do seguimento de Jesus, o que significa continuar sua obra e desse modo alcançar a plenitude. Essa rápida pincelada que eu fiz sobre o Frei Boff, realmente ele tinha uma metodologia muito diferente do que a gente escuta por aí, uma metodologia sobre a teologia da libertação. E eu fiz esse vídeo procurando mostrar, fazer uma radiografia do Frei Leonardo Boff. Merecidamente, esse frei, que é um frei brasileiro, com o nome de Genésio Darcy Boff, é um pseudônimo dele, Genésio, mas ele era um escritor, um filósofo e um professor universitário brasileiro. Mas que grande professor, hein? Frei Boff. Ele tinha uma veia socialista, uma paixão socialista, mas ele nunca escondeu isso. Esse é o Frei Boff. Espero que vocês tirem proveito.